por esa Inianoeta porque se marcha. ¡Gol del Barça! Esse foi um dos gols mais marcantes da história do futebol. Esse gol foi marcado pelo Rivaldo na vitória de 3-2 em cima do Valência. Esse foi o terceiro gol dele na partida, fazendo assim um hat-trick. Mas espera aí, você já se perguntou de onde veio esse nome? Acredite ou não, mas o primeiro hat-trick não aconteceu em campo. Aconteceu numa quadra de cricket na Inglaterra. Lá no século XIX, um jogador que conseguisse eliminar 3 rebatedores adversários em 3 lançamentos consecutivos era considerado quase um mago, já que era algo raríssimo de ser feito. E como os britânicos adoram tradições, existia um costume peculiar. Basicamente, quando alguém realizava esse feito incrível, o clube passava o chapéu entre os torcedores para fazer uma coleta de dinheiro e presenteava o jogador com o chapéu, como um símbolo da sua incrível façanha. Foi daí que veio a expressão hat-trick, já que hat é chapéu e trick é truque, famoso truque de chapéu. Mas afinal, como um termo do cricket chegou ao futebol? Com o tempo, a palavra atravessou fronteiras, mas ainda dentro da própria Inglaterra. No final do século XIX, começo do século XX, o futebol estava crescendo e muitos termos do cricket migraram para o futebol. No futebol, o termo hat-trick passou a significar marcar 3 gols em uma mesma partida. E assim, a expressão começou a ser usada pelos jornais britânicos para destacar os grandes artilheiros. Ele acabou se tornando um dos primeiros termos virais. Lá no começo da globalização do futebol, entre 1920 e 1930, muitos termos ingleses começaram a aparecer em outros países. E o hat-trick foi um deles. O termo pegou tão forte que até países que não falam a língua inglesa, como a Alemanha, Espanha, Itália, e até mesmo aqui, o nosso Brasil, a gente acabou adotando o termo em inglês mesmo. Aqui no Brasil, o termo aparece em jornais desde os anos 40, mas se popularizou de vez com a chegada da televisão, né? Com a evolução do futebol ao longo do século XX, o hat-trick passou a simbolizar genialidade ofensiva. Grandes nomes da história ficaram marcados por atuações memoráveis, como Puskás, Di Stefano e o Gerd Müller. No Brasil, o termo se transformou em parte da cultura do futebol arte. Nenhum jogador representou tanto esse feito quanto Pelé, que marcou mais de 90 hat-tricks ao longo da carreira. Outros grandes nomes do futebol brasileiro, como Ronaldo, Romário, Zico, entre outros, também ajudaram a eternizar o feito no futebol brasileiro, sempre tratando como motivo de celebração histórica. No futebol moderno, o termo ganhou novas variações, como o hat-trick perfeito, que é quando o jogador marca gol com a perna direita, com a perna esquerda e um gol de cabeça. Além disso, surgiram outros termos, como poker para 4 gols e repóquer para 5 gols na mesma partida. Craques atuais como Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, entre outros, transformaram o hat-trick em um espetáculo global à parte, que é transmitido para o mundo inteiro. E por falar em costume, quando o jogador marca 3 gols numa mesma partida, ele costuma levar a bola para casa como uma recordação da partida. Os jogos como lutamos hoje. Agora é o vestiário, né? Lágrimas, celebração, como você descreveria o vestiário? Fantástico, o futebol é fantástico, o futebol nos apresenta momentos assim, a gente não consegue nem imaginar, a gente só precisa aproveitar. Olha como é que eu estou, bom, é um grande momento, o melhor momento da minha vida, na minha carreira. Eu só preciso agradecer aos meus companheiros, porque o que eu estou vivendo aqui no Tottenham é inacreditável, eu estou muito feliz. Comenta aí qual foi o hat-trick mais impressionante que você já viu. E é claro, não esqueça de acompanhar o canal e muito obrigado por ter assistido.